Mateus capítulo 5, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem tem acompanhado as nossas ministrações às quartas-feiras, nós sempre temos falado para os irmãos que Jesus, ele vai propor um nível de vida elevadíssimo, a ponto de que, como eu tenho falado, muitos têm usado uma desculpa de que esses versículos aqui do sermão são impossíveis de serem alcançados por nós nessa existência material, humana que nós vivemos. Contudo, nós temos aprendido que isso não é verdade. Que o que existe, na verdade, é uma falta de entendimento, muitas vezes, daquilo que Deus quer de nós, ou então uma desculpa nossa, da nossa vida relaxada, sem compromisso, sem dedicação. E aí nós damos sempre aquelas desculpas, e muitos usam a Bíblia, usam a palavra de Deus, e dizem: olha, a carne é fraca, eu não consigo porque a carne é fraca, e fica dando essas desculpas que não condiz. O cristão, o desafio que Jesus está propondo aqui para os seus discípulos não é fácil, realmente. Quando Jesus fala a respeito dos pacificadores, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, não condizia muito com o pensamento daquele povo da época, porque eles tinham uma ideia de que o Messias viria para restaurar o reino a Israel. E eles sabiam muito bem como era que se conquistava reinos. Eles sabiam muito bem o que foi preciso Davi fazer para expandir o reino de Israel. Eles sabiam muito bem que é por isso que o Messias é chamado filho de Davi. Por quê? Porque ele vai expandir de tal maneira, de uma forma grandiosa, muito maior, muito mais poderosa do que o que Davi fez. E aí eles têm essa esperança, porque agora eles estavam sem o reino, eles estavam sobre o reino romano, sobre a opressão romana. E aí eles dizem: olha, quando vier o Messias, esse vai expandir novamente os nossos territórios, vai expandir o nosso reino. Então eles sabiam muito bem como era que isso era possível. Era regimentando um grande exército, forte e poderoso, um exército imbatível, um guerreiro na frente desse exército capaz de motivar a nação inteira a lutar em prol dessa causa que eles estavam aguardando, há mais de 1000 anos. E era esse o pensamento que eles tinham do Messias. Nós vemos o Messias hoje como o salvador da nossa alma, aquele que perdoa o pecado, aquele que te livra das algemas, das amarras, da opressão, do império do diabo. Mas eles não tinham muito bem essa ideia tão clara como nós temos hoje. Eles tinham um pensamento assim. E vai ser preciso Jesus, por diversas vezes, mostrar para eles que aquele não é o caminho do Messias, que aquela não é a forma que o Messias vai reinar, que aquela não é a forma que o Messias vai expandir o seu território, o seu reino. Não vai ser dessa forma. Por isso que, certa vez, quando Jesus ele multiplica os pães, lá em João capítulo 6, eles têm tanta certeza que é a vinda do Messias, que é a chegada do Messias, que eles estão ali se preparando para fazer de Jesus rei. E a palavra diz, lá em João 6,15, diz: sabendo, pois, Jesus que havia de vir para arrebatá-lo, para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Ou seja, Jesus teve que fugir, se esconder, foi para o monte sozinho, porque ele sabia que a nação, as pessoas tinham realmente chegado ao entendimento de que ele era o rei que haveria de vir. E Jesus deixa isso claro nas suas pregações, Jesus deixa isso claro nos seus sermões, dizendo que o meu reino não é desse mundo, o meu reino é diferente. Olha de quem é essa moeda, é de César, então dê a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. As coisas do reino de Deus são diferentes. E ele começa a dizer para aqueles homens: bem-aventurados são os pacificadores. Por quê? O que eles pensavam? Na guerra.
Eles pensavam nas armas, eles pensavam na conquista, eles pensavam em massacrar os seus inimigos. O que eles queriam ver, irmãos, era sangue romano jorrando pela terra. Era isso que eles queriam ver. A satisfação do israelita na época de Jesus era ver os seus inimigos sangrarem. E aí Jesus vem com uma mensagem, né, desalentadora para esse tipo de pensamento. Bem-aventurados são os pacificadores, os que desejam a paz, os que buscam a paz, né? Os que lutam pela paz, não nos moldes da Pax Romana, né? Porque Roma conseguiu a paz no mundo, através da espada, chamada Pax Romana, né? Através da espada. Então, através da espada é possível conseguir paz? Mas Jesus não vai conseguir a paz. Os soldados de Jesus, os servos de Jesus, não vão conseguir a paz pela espada. Vai ser por outra lei, por outra ferramenta. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso causa realmente uma certa frustração nas pessoas que ouviam Jesus. Porque Jesus está dizendo que é preciso, para ser filho de Deus, é preciso ser pacífico. E eles achavam que eles eram filhos de Deus. Eles achavam que eles eram filhos de Abraão. Eles achavam que eles eram descendentes. Então eles eram os escolhidos, os filhos de Deus na terra. E aí Jesus diz, não, os filhos de Deus são os pacificadores. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é interessante que quando nós lemos uma passagem como essa, e nós vemos o mundo com tanta guerra, os homens lutando, se degladiando, buscando subjugar uns aos outros, tentando conquistar, tentando impor o seu pensamento. É sempre assim, irmãos, o que eu penso é o que está certo. Então eu quero impor o que eu penso aos outros, eu quero subjugar os outros. Eu sou contra a ditadura, mas eu quero que todos obedeçam o que eu penso, o que eu acho, entendeu? O mundo é assim, porque o mundo não conhece o reino de Jesus, o mundo não segue o caminho de Jesus. Então, quando a pessoa diz assim, eu queria que o mundo fosse assim, o que ela está querendo dizer? Que o mundo fosse como ela pensa como ela pensa do jeito que ela imagina, que ela deseja que o mundo fosse. Só que ela não entende que o mundo, ele está na situação que está, né, por causa do pecado. Por que Jesus vai dizer que vai implantar um reino pacífico? Porque os reinos do mundo, nenhum reino do mundo consegue a paz pelos mecanismos de Jesus. Nenhum deles. Todos os reinos do mundo, os reinos pacíficos que hoje estão aí, as nações que são pacíficas, como é que elas conseguem a paz? Impondo o seu pensamento, impondo a sua forma de ser, impondo a sua constituição, impondo as suas leis, impondo. Isso aqui é que é o certo, então faça desse jeito para você não se dar mal, né? E o reino de Jesus, ele sabe que só tem uma forma de que as pessoas vivam em paz. É se ela conseguir entender algumas coisas importantes, irmãos. Algumas coisas importantes. Como é que você vai ter paz? Por exemplo, você não é um presidente de uma nação para declarar guerra a ninguém. Mas você declara guerra com seu vizinho, você declara guerra com sua mulher, você declara guerra com seu patrão, você declara guerra com seu filho. Você vive sem paz, você não é um pacificador dentro do seu mundo. Mas se você fosse um rei, um governante, você também teria dificuldade em executar a paz no seu mundo amplo. Hoje você vive num mundo restrito, pequeno, aí no seu mundinho, né? Mas você tem dificuldades de ser um homem pacífico, uma mulher pacífica. Você tem dificuldade. Por quê? Porque dentro de você jaz o quê? A revolta, a guerra, né? O ódio, o domínio. Por que você luta? Porque você acha que alguém está querendo algo ruim contra você.
Então você luta pelo seu bem, você luta pelo seu direito, você luta pela sua dignidade, você luta para que o seu pensamento prevaleça sobre o pensamento do outro. Então há uma luta, uma briga, uma guerra. Não há uma vida pacífica neste mundo, por conta que nós vivemos uma vida no pecado. Nós vivemos uma natureza pecaminosa. E é por causa dessa falta de entendimento de quem eu sou, de quem o mundo é, de quem é meu inimigo, de por que não existe paz, de por que existe desunião, divisão, confusão, brigas, intriga. Essa falta de entendimento é comum. A grande maioria dos pregadores, né? Eles falam mal da teologia. Falam mal da teologia, porque a teologia esfria, porque a teologia não sei o quê. Mas, irmãos, se você não entender as bases essenciais do cristianismo, é a teologia. Você tem que entender a doutrina do pecado, você tem que entender a doutrina do homem, você tem que entender a doutrina de Satanás, porque sabia que tem? Tem. Você tem que entender. Por que o evangelho hoje é fraco, frágil, líquido? Por que ele é diluído? Por que ele não tem força? Por que ele não tem impacto? Porque eles não entendem. Então, quando você não entende o que é o mal, a destruição que o pecado faz na vida do homem, na sua e na dos outros, você não entende a doutrina do pecado, aí muita coisa que é pecado deixa de ser pecado. O seu objetivo de vida, de santidade, de pureza, que nós já pregamos nas outras quartas-feiras, isso não é mais importante. Você não entende quem é o seu inimigo, você luta contra as pessoas ao invés de lutar contra o diabo, porque a Bíblia diz que nós estamos o quê? A nossa briga é contra quem? Contra a carne? Contra o sangue? Não, é contra principados, contra a potestade, contra o diabo, contra Satanás e os seus anjos. Cristianismo sem essas bases não é cristianismo. É um cristianismo falido, que é o que a gente está vendo hoje na grande maioria. Então, quando se fala em paz no mundo, está se falando que tipo de paz? A de Cristo não é. É uma paz utópica. É uma paz dos acordos, dos tratados internacionais. É uma paz criada por leis humanas, que coloque temor, terror na vida das pessoas. Mas as pessoas não vão ter temor, não vão ter terror de leis. Elas só mudarão a sua conduta, elas só mudarão a sua forma de ser, elas só desejarão de oprimir o seu inimigo se elas forem transformadas por mais uma teologia, se ela for transformada pela doutrina da salvação. Amém? A pessoa tem que entender que a igreja precisa falar de teologia, irmãos. O que é o evangelho sem a salvação? Isso é teologia pura. O que é o evangelho sem falar da doutrina da morte da alma, da condenação eterna, da pessoa ir para o inferno? Isso é doutrina pura. Isso é teologia pura. Mas as pessoas não querem mais falar de pecado, deixa a teologia de lado, né? Não querem mais falar do inferno, deixa a teologia de lado. Não querem mais falar da ação maligna sobre a vida das pessoas, deixa de lado. Então tudo vira natural. É natural pecar, é natural pensar que Deus vai salvar todo mundo, é natural pensar que a vida que eu estou levando não importa. Tudo é natural. Que a gente vai resolver as nossas vidas aqui no mundo se adaptando socialmente, que eu vou conseguir ser um bom marido, um bom esposo, um bom trabalhador, e isso me basta. Meu Deus do céu, irmãos, isso é a pior derrota que o cristianismo está levando hoje em dia. Olha, o diabo não precisa perseguir a igreja, o diabo não precisa colocar ninguém na prisão, não precisa nada não, ele só precisa matar a doutrina do pecado da vida da igreja, ele só precisa matar a doutrina da salvação da vida da igreja, ele só precisa matar a doutrina do demônio da vida da igreja, que o demônio não está agindo mais, que é a pessoa que é ruim mesmo. Aí Jesus vai propor aqui para as pessoas algo tão profundo, irmãos, para que a pessoa se torne filho de Deus.
porque eles achavam que eram filhos de Deus. Aí eu pergunto para você hoje, será que muitos não estão na igreja hoje, achando que são filhos de Deus, quando nem ainda reconheceu que é pecador e que precisa se arrepender? Como é que a pessoa vai se tornar filho de Deus, se não entendeu ainda nem a doutrina do pecado? Não entendeu ainda. Eu sou um pecador, e se Deus não tiver misericórdia de mim, e se eu não abandonar o meu pecado, se eu não me arrepender, se eu não entender quem eu sou, se eu não entender que eu estou perdido, que eu estou no inferno, se ela não entender isso, irmão, é o básico do básico do básico, só que isso está lá, né, na teologia. Aí quando a pessoa fala assim, genericamente em teologia, está falando das bases, tira as bases dessa igreja aqui, vê o que acontece. Ela vira ruína, ela cai aos pedaços. Então tira a doutrina do pecado, tira a doutrina da salvação, tira, irmãos, isso da igreja, e nós vamos ter um cristianismo hoje caído, falido. Porque é isso que a gente vê lá na Europa, é isso que a gente vê lá nos Estados Unidos, é isso que a gente vê em várias partes do mundo, e está entrando no Brasil. Porque ninguém quer falar das bases essenciais que sustentam a nossa fé. Aí fala de paz, já sei como é que faz paz. Vamos colocar a maioria lá no Congresso e a gente vai ter um país de paz. É assim que funciona, irmãos? Não. A paz de Cristo, ela não é como a paz do mundo. Os pacificadores que seguem a Cristo não são como os pacificadores que promovem a paz lá no mundo. Porque eles colocam a paz de uma forma errada, de uma forma que não vai funcionar. Então, os pacificadores, a palavra de Deus mostra isso. Por que eles são filhos de Deus? Por que eles alcançam o mais alto nível de glória? Você já imaginou que quando você diz que é filho de Deus, você está dizendo que você é irmão de quem? De Jesus. Aí eu pergunto para você, é pouca coisa para você? É pouca coisa para, eu sou filho de Deus. Todo mundo reivindica, né? Eu sou filho de Deus. Ser criatura de Deus já é um privilégio. Mas a pessoa quer ser filho de Deus. Como? É os pacificadores que são. Então não é pacificador, não é uma coisa assim muito simples de ser. Pelo menos é isso que o versículo deixa. O versículo tão pequeno. Pacificadores, bem-aventurados são eles. Porque eles serão filhos de Deus. Chamados filhos de Deus. Amém? Então os pacificadores, eles não vão buscar a paz, qualquer tipo de paz. Os pacificadores não buscam a paz, qualquer tipo de paz. Os pacificadores de Cristo não, os do mundo sim. Qualquer paz serve. Os pacificadores, eles não buscam a paz a qualquer preço, não. Não é fazendo aliança com o diabo e os demônios, ou com qualquer tipo de coisa ruim, para manter a paz, não. Não. Pacificador, ele faz a paz naquilo que depende dele. E ele não passa por cima da justiça, ele não passa por cima da verdade, ele não passa por cima dos preceitos, ele não passa por cima da moral, ele não rasga a Bíblia para ter paz. Não. Porque ele sabe que tem que falar do pecado, mesmo que ele tenha que manter a paz. Ele sabe que tem que falar a verdade para as pessoas. Que verdade? A verdade de que se a pessoa não se arrepende, de que se a pessoa não segue a Cristo, que tem um lugar para ela na eternidade, e o lugar lá se chama Lago de Fogo. As religiões que buscam a paz, elas baniram esse tipo de mensagem. Porque causa desconforto nas pessoas que estão ouvindo. Então, a paz do pacificador que segue a Cristo, ela não é uma paz conseguida a qualquer preço, ela não é uma paz dos covardes e dos medrosos, ele não vai negar a sua fé. Não estou falando daquele que tem coragem de pegar a espada e guerrear, não. Não é não. É naquele que tem coragem de não negar a sua fé, ainda que tenha que perder a vida. Os discípulos, eles com certeza eram pacificadores. Mas aí eu pergunto, irmão, qual foi o levante que teve no primeiro século? Olha para a história, irmãos. A primeira igreja, a igreja primitiva, a igreja que era cheia do Espírito Santo, qual foi o levante que eles fizeram? Por que eles não se organizaram para subir ao poder? Não fizeram isso.
Quando a igreja subiu ao poder, a igreja já tinha caído espiritualmente, a igreja já tinha se corrompido, a igreja já tinha se aliado com os poderes de Roma. Roma chamou a igreja para sentar no banquete da imundícia e disse: venha que eu vou eleger a igreja de vocês ou o cristianismo como a principal religião do império. Aí a igreja começou a cair. É tão provável que tinha pessoas convertidas na época que diziam: esse tratado não é de Deus, é uma obra de Satanás. Porque a igreja foi chamada pelo imperador Constantino, né? Já no ano 300, 320 por ali, para dizer: olha, venham, que vocês vão ser a religião principal do império. Aí a igreja começou a cair, irmãos. Do ano 300 em diante a igreja, caiu. Só veio se levantar de novo no ano 1500 com a reforma. Por quê? Porque não é assim que a igreja cresce, não é assim que a igreja conquista, não é dessa forma que a paz de Deus é instaurada nos corações dos homens, não é dessa forma. Então, os pacificadores, por que eles não se interessam pelas lutas, pelas guerras? Porque são todos reinos do mundo. São todos reinos do mundo que vão passar e que eles vão ver que lá dentro não vai transformar o principal problema do homem que está dentro do coração dele. Porque o mal está lá dentro, a guerra está dentro de você, a briga está dentro de você, o ódio está aí dentro de você, pulsando. Então não vai ter. Porque dentro de nós tem o quê? Tem o desejo de ter, o desejo de cobiçar, o desejo de conquistar, o desejo de reinar, o desejo de acumular, o desejo de ter mais. Então, essas coisas humanas, eles não vão dar em nada. Então, aquele que recebe o Evangelho de Cristo de verdade, ele sabe quem ele é. Ele conhece ele mesmo. Ele sabe que é só Deus, só o Espírito Santo de Deus na vida dele é que faz com que ele não pegue, né, que ele não vá ao extremo, que ele não vá às vias de fato, principalmente se ele tiver o poder, principalmente se ele tiver condição. Olha, irmãos, a igreja evangélica no Brasil, ela tomou um caminho perigoso, que foi achar que porque nós estamos chegando, quase a maioria, que nós não estamos ainda, né? Assim, 30, 40, sei lá, 30% de evangélico, alguma coisa assim. Aí eles pensaram: agora já sei qual é a fórmula para crescer. Eles começaram a pensar: agora a fórmula para crescer é a gente chegar nos poderes, é a gente dominar tudo, é a gente impor nossa vontade, é a gente começar a brigar e tal. Daqui a pouco a igreja evangélica ia se tornar pior do que a igreja católica foi no passado. Porque não é dessa forma. Você pode crescer, pode ganhar alma, pode ter maioria evangélica no seu país, isso não tem importância. Mas você não vai conseguir mudar, tirar o pecado de coração de ninguém. Você não vai conseguir fazer as pessoas serem boas só porque você conheceu a Jesus, só porque a sua igreja é maioria. Essa cidade, você sabia que Maracanaú, proporcionalmente, é a igreja que mais tem evangélico no Ceará? Proporcionalmente. E do Brasil, quem tem mais evangélico proporcionalmente é o Rio de Janeiro. Ou seja, era para ser o lugar mais pacífico da terra, e não é, o contrário. Um dia desse, Maracanã estava despontando como a cidade mais violenta do Brasil. Então, ninguém impõe paz a ninguém. Ninguém muda o coração de ninguém. Ninguém faz isso, irmão. Só quem faz isso é Deus. É quando Deus, o Espírito entra na nossa vida, irmão. Aí nós cessamos com as lutas, nós cessamos com as guerras, nós cessamos com os nossos pensamentos, nós nos humilhamos e nos colocamos na nossa posição, que nós precisamos única e exclusivamente do perdão de Deus. Por isso que nós não levamos à frente o pecado. Por isso nós não levamos à frente a imposição. Os países que impuseram a sua fé, para vergonha nossa, depois da reforma, só para você ter uma ideia, depois da reforma, 1517 em diante, alguns países se tornaram maioria protestantes.
Hoje, o termo mais moderno é evangélicos. Eles cometeram tanta barbaridade quanto nas cidades católicas. Perseguindo os católicos, perseguindo os outros evangélicos que não eram da mesma linha teológica. Por quê? Porque era um homem que estava lá, que acreditou que ele poderia impor o evangelho às pessoas de uma forma agressiva, sem a mudança de vida, sem a mudança de coração, sem transformação de coração. E isso não existe, meu irmão. Então, isso aqui é a doutrina do homem. É a doutrina do homem. O homem tem que saber quem ele é. Quem ele é? Ele é um homem que deseja o embate. Ele é um homem que deseja a guerra. Ele é um homem que deseja a violência. Ele é um homem que deseja a discórdia. Ele é um homem que facilmente ele perde as estribeiras, facilmente ele perde a paciência, facilmente ele começa a brigar, facilmente ele começa a impor suas razões, facilmente ele começa a impor seus pensamentos. E hoje nós estamos numa época, né, em que todo mundo tem uma opinião sobre tudo, formada e tal, e se você não concordar com ele, aí você é isso, você é aquilo, você não sei o que, um monte de adjetivo negativo. O que nós precisamos é de que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, amém? Excede a toda compreensão, excede a todo pensamento, a toda filosofia, a toda forma de crer, ela nos inunde, amém? Se ela fizer isso, aí nós vamos ter paz com todos. Vamos ser pacíficos, vamos ser pacificadores, vamos ser usados por Deus como evangélicos, como crentes, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Lá em Efésios 6,12, o versículo diz, porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades, e contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. Amém? Os homens brigam, a igreja briga, a igreja se posiciona, a igreja se coloca, defende e tal, e ela não sabe que a briga dela é essa. Se ela brigar contra isso aqui, ela vence. Se ela quiser usar outras armas, ela é derrotada, de uma forma ou de outra, ainda que ela cresça em números. Porque a igreja na época do império cresceu em número, mas espiritualmente foi uma derrota. Nós fomos viver, a partir do ano 300, ano 400, até o ano 1500, a chamada Idade das Trevas. Olha só que nome terrível. A igreja que era para brilhar no mundo todo, se apagou. E vivemos a Idade das Trevas, onde o mal dominou o mundo, porque a igreja foi pelo caminho errado, foi pela tática errada. Então, na prática, irmãos, o que é ser um pacificador? Na prática, né? Porque a gente falou de ser pacificador, mas como é que a gente é isso? Primeiro de que tudo, você se torna um pacificador quando você não fala tudo que você pensa. Então a gente tem que ser fingido, é? Cuidado. Cuidado com o que você fala. Você não vai falar mentira, você não vai falar ser falso, nada disso. Mas o cristão pacificador, em nome de quê? Em nome de um amor que ele tem. Primeiro, ele sabe quem ele é. Quem ele é? Quem é você? Você é um ditador. Você gosta que o que você fala prevaleça sobre o que os outros falam. Ou você não é assim? Você é uma exceção no meio de nós. Então ele se conhece. Peraí, eu sou um pecador e é o seguinte. Eu gosto quando eu falo, as pessoas me escutam. Eu gosto quando eu falo, as pessoas me obedeçam. Eu gosto quando eu falo, as pessoas... eu quero convencer os outros de tudo que eu falo. Né? Se você fala da palavra, amém, irmãos. O problema é que a maioria não fala da palavra.
A maioria fala do que ele acha, a maioria fala do que ele pensa, a maioria fala do que ele acredita, a maioria fala daquela influência que ele recebeu na escola, na televisão, no vídeo do YouTube, ou no amigo, ou no companheiro, não importa, o pensamento que ele recebeu de influência na sua mente, quando ele expõe isso para fora, isso causa guerra. Ele deixa de ser um pacificador. É engraçado que Jesus sempre batia no erro, Jesus sempre batia no pecado, Jesus sempre falava a verdade, mas as pessoas vinham até ele para ouvir ele de boca aberta. Olha a doutrina dele como é diferente, por que ele fala diferente? Ele fala diferente dos outros, enquanto que os outros pareciam ser mais rígidos do que Jesus, pareciam ser mais santos do que Jesus, pareciam ser mais de Deus do que Jesus. Falavam e ninguém queria saber do que eles falavam. Mas Jesus falava a verdade, Jesus falava a palavra, Jesus falava de Deus, Jesus falava espiritualmente, Jesus falava ungido, e o que ele falava fazia com que as pessoas dobrassem o seu coração, a palavra dele. Lá em Tiago tem 2 passagens que falam muito bem sobre o risco da nossa língua. Isso aqui é prático, você é um pacificador, você é um filho de Deus, então você tem, como é que você age, né? Na sua família, nas suas redes familiares, sociais, aonde você vai, nos seus contatos, né? Aonde você está? Você, como filho de Deus, que eu acho que ninguém aqui vai dizer que não é, ninguém tem essa ousadia toda de dizer, eu não sou filho de Deus não, ninguém tem, todo mundo quer ser. Então você é um pacificador. Então, um dos piores causadores de guerras, de brigas, de divisão, de confusão, de ódio, de contenda, de pecado, de tudo mais, sabe o que é? A língua. É o que você fala, é o que você diz, é o que sai da sua boca. Porque o nosso coração é mau. Nós já aprendemos isso. Nosso coração é mau, nós somos pecadores. Então, Jesus diz que o que é que sai na boca? O que é que sai na boca? É o que o coração está cheio. Então a gente diz o que não deve, a gente às vezes vai fazer uma crítica, faz uma crítica tão terrível, né? Que maltrata a pessoa, que fere a pessoa, que agride a pessoa, que destrói a pessoa, que causa ódio na pessoa. Às vezes a pessoa até gosta de você, até te admira, mas da forma como você fala, ela passa a te odiar. Então você não foi um pacificador, você foi um guerreador. Lá em Tiago, vou ler 2 versículos, Tiago 1,19, e depois vou ler Tiago 3, 5 em diante. Diz assim, Tiago 1,19: Porquanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, e tardio para falar, tardio para irar-se. Olha só, por que a ira está junto da palavra, né, irmãos? Porque é daí onde vem as coisas. Inicia as guerras aí, né? Às vezes as separações dos casais não foi nem a falta de sentimento, começou nas palavras. As guerras se iniciam nos discursos, né? As divisões, as contendas se desviam. Como elas aparecem? Depois que você sabe o posicionamento do outro. Aí esse é a favor disso, esse é contra aquilo. Então pronto, 2 inimigos. Não é assim? Não é assim que acontece? E Tiago 3, 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo pode incendiar. A língua também é um fogo, com um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. É a língua. Nós temos língua e nós falamos. E se a gente não controlar a nossa língua, a gente faz dela um instrumento do inferno. É o que diz a palavra aqui. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Olha aí, tudo o homem domina, tudo. Mas nenhum homem pode dominar a língua. Olha aí, nenhum homem pode dominar a língua. Ou seja, ele domina os outros, menos ele mesmo.
é um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela se bendiz ao Deus e Pai, e com ela se amaldiçoa os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede a bênção e a maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Amém? Não convém isso. É assim, a língua é, mas não convém. Não é para a gente fazer isso. Amaldiçoar os homens. Por quê? Porque eles são a semelhança de Deus. Até o homem mau, eles foram feitos à semelhança de Deus. Eles estão no pecado, talvez num pecado pior do que o meu, do que o seu. Mas se não fosse Deus na minha vida, eu ia morar com ele lá no inferno. Quem entende isso? Isso aqui é a doutrina da salvação. O pior homem que já existiu na face da terra, quem é? Eu não sei. Mas se Deus não fizer uma obra na minha vida, se Deus não fizer uma obra na sua vida, você vai ser vizinho dele lá no inferno. Mas se Deus fizer uma obra na vida dele, aí nós vamos ser vizinhos no céu. Quem crê assim? Segundo, como é que você se torna um pacificador? Fazendo o bem. Você sabia que quando você faz o bem, você promove a paz? A Bíblia diz que quando o teu inimigo, lá em Romanos 12, 20, diz, quando o teu inimigo tiver fome, o teu inimigo, está falando nem do teu irmão, nem do teu amigo, nem do teu vizinho, nem da pessoa, não. Não é do mendigo lá que você nem conhece e dá uma ajuda a ele, não. É do teu inimigo. É a Bíblia que está dizendo. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Amém, Jesus? Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então, quando você faz o bem, você quebra a força do inimigo. É por isso que os cristãos do primeiro século e do segundo cresciam. Porque as pessoas agrediam eles e eles não retribuíam o mal. Eles abençoavam. Eles faziam bem. Eles não pegavam na espada e iam lá lutar porque tinha sido ferido. Não. Eles eram pacificadores. Então, quando você é pacificador, amém? Aí o evangelho funciona. Porque até o teu inimigo vai reconhecer que há algo diferente em você. Qual é a diferença que há em você? É o Espírito Santo que lhe domina. É o Espírito Santo que lhe dá a capacidade de não agredir. É o Espírito Santo que lhe dá a capacidade de não ser quem você realmente é. Porque quem a gente a gente quer ser. Eu vou lá, pisou no meu pé, pois eu vou dar 2 pisão nele. É assim. Mas a palavra de Deus diz, quando a gente faz o bem, aí a gente quebra a força do inimigo, porque ele começa a ver você não mais como um inimigo. Tu já viu, não sei se você já assistiu alguns filmes, que alguém numa luta se recusa a lutar? Aí tá lá os dois, né? Aí um cruza os braços, aí não quer lutar não. Aí o outro se revolta mais ainda, ele tem mais raiva ainda, quando o cara não luta. Lute comigo, porque eu não vou bater numa pessoa que revida. O cara quer matar o outro de pancada. Mas quando o outro não quer lutar mais, aí ele fica mais revoltado ainda. Porque ele diz assim, eu não vou bater no homem, né? Eu não vou matar um soldado caído, por exemplo. Levante-se para lutar. Levante-se, porque eu não tenho honra. Eu tenho honra, eu não vou matar uma pessoa que está ferida, que está caída, que está no chão. Então, o cristão pacífico, pacificador, ele não revida o mal na mesma moeda. Ele não paga na mesma moeda. Ele retribui o mal que ele sofreu com o bem. Aí o evangelho começa a funcionar. Aí o evangelho começa a crescer. Aí a igreja começa a ganhar a guerra. Porque a guerra não é essa material que a gente entende. Diga graças a Deus. E terceiro, para você ser um pacificador, você precisa ser uma pessoa amigável, uma pessoa acessível, uma pessoa que o teu inimigo possa chegar perto de você para querer saber o que você tem para falar. O nosso exemplo disso é Jesus.
Porque as pessoas se aproximavam de Jesus. As pessoas queriam ouvir o que Jesus tinha para dizer. Mas às vezes, irmãos, nós nos tornamos tão insuportáveis. Nós nos achamos filhos de Deus, nós nos achamos crentes evangélicos e nos tornamos tão insuportáveis que as pessoas não conseguem se aproximar da gente para tirar da gente alguma coisa boa. Eles não conseguem. É o oposto do que a palavra está nos dizendo. Porque Jesus, irmão, ele poderia fazer isso. Ele poderia, como Deus, como santo, como juiz, como justo, ele podia exigir isso das suas criaturas. Mas não, ele vem e ele chega perto, e ele conversa com a prostituta, ele conversa com o ladrão, ele conversa com todos. As pessoas vão até Jesus, tirar de Jesus algo que é benéfico para ela. E o que é que elas estavam precisando? Na sua vida miserável, na sua vida de pecado, na sua vida afastada de Deus, na sua vida vivendo apenas para o material, apenas para o aqui e agora. Eles chegam a Jesus e eles recebem algo bom de Jesus. Perdão, amém? Promessa de vida eterna, amém? Palavras de arrependimento, se arrependam que vocês vão ser filhos de Deus, se arrependam que vocês... É assim, irmãos. Mas às vezes a nossa palavra ela é boa, mas ela não consegue chegar no mal, ela não consegue chegar no homem ruim, ela não consegue chegar no pecador, porque a gente não é... O pacífico, ele não dá medo nas pessoas. As pessoas sabem que pode chegar nele e não vão ser feridas. O pior pecador pode chegar num pacificador e ele vai ouvir a palavra de Deus. Ele vai sair dali com algo proveitoso para ele. Diga graças a Deus. Então nós temos hoje uma classe, de crentes que eles não são pacificadores nesse sentido. Eles não têm uma palavra que converta o pecador, que alivie o sofrimento daquele que está sofrendo. Ele nem entende que um dia ele já foi daquele jeito. Ele nem entende que um dia ele já foi também perdido. E que o perdido, a única coisa que ele ainda nem sabe que quer, é que ser achado, é ser salvo, é encontrar Deus, é ser perdoado. Então quando ele entende isso, quando ele entende que o outro é igual ele do passado, aí ele começa a pensar diferente. Espera aí, eu tenho que agir diferente. Como a gente é mal, né, irmãos? A gente é tão mal. Porque, às vezes, a gente vê uma pessoa fazendo algo que nos fere, que nos causa... E a gente quer logo uma vingança. Ao invés de a gente dizer assim, meu Deus, um dia eu fui assim. Aliás, eu fui pior do que isso. Orar por ele, falar com ele, dar uma palavra para ele, se aproximar, ser uma pessoa acessível. Então, a igreja, ela cresceu na época de Jesus e nos anos posteriores, porque ela era acessível, ela era uma pessoa que estava aberta. Quando, por mais terrível que fosse o seu inimigo ou o seu algoz, quando chegava até eles tinham uma palavra de salvação, uma palavra boa para eles. E para a gente terminar, irmãos, o nosso exemplo maior de pacificador é o Senhor Jesus, amém? Porque ele era tudo isso que eu falei aqui. E se a gente quiser ser um pacificador, a gente tem que seguir os passos dele. Porque senão nós vamos seguir os nossos. E os nossos a gente sabe que não vai funcionar. Você pode ter pais fazendo tudo errado. Não é certo. O certo é você ter pais fazendo tudo certo, conforme a palavra. Diga graças a Deus. Então, a palavra de Deus diz que Jesus, ele não foi obrigado a vir ao mundo para nos dar paz. Ele tinha direitos, como nós temos direitos. Por que às vezes a gente não cede? Porque a gente acha que tem direito. Só que Jesus também tinha direito. Por que às vezes a gente briga em cima de uma coisa que a gente é tão convicto, que a gente vai lá
até as últimas consequências. Mas Jesus também tinha isso. O Pai também tinha isso. Só que ele renuncia o seu direito, ele renuncia a sua dignidade, ele renuncia tudo e vem nos dar a paz. Ele é o príncipe da paz. Amém? Ele vem nos dar essa paz que nós não íamos encontrar nesse mundo, nem nas religiões, nem nada disso. Nós só encontraríamos essa verdadeira paz se ele fizesse o que nós temos que fazer também com os outros. É por isso que Jesus deixa um exemplo para nós e nós temos que fazer também um exemplo para os outros. Claro que numa proporção muito menor, porque Jesus fez para o mundo todo e a gente faz só para meia dúzia de conhecidos que a gente tem. Meia dúzia de abençoados que rodeiam a nossa vida, digamos assim, para nos infernizar. Mas é através dessas pessoas que você vai mostrar para Deus que você recebeu um novo coração. É através dessas provações no seu dia a dia que você vai mostrar para Jesus que assim como Jesus seguiu um caminho de ser pacificador, você como seguidor dele também vai fazer. E aí a palavra termina dizendo o seguinte, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 4 e 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. E em 1 Pedro 2, 22 em diante diz, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. O que foi que Jesus veio fazer? Dar-nos a paz. Amém, Jesus? Com Deus. E o que nós temos que fazer? Fazer as pessoas também encontrar essa paz. Como é que nós fazemos isso? Seguindo o Evangelho. Indo pela palavra de Deus. Seguindo, sendo humilde, orando pelos outros, falando a verdade para os outros. Não é falando, não é dizendo o que eu acho que vai causar mais ira, mais revolta na vida das pessoas. Eu falo a palavra e o Espírito Santo faz a obra lá em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos.